Olá, olá, tudo bem, tudo bem? Começa agora o Papo Cultura aqui em Carapicuíba, SP. Estamos de volta e você que está nos assistindo, você é muito bem-vindo e hoje o papo vai ser muito especial. Hoje eu tô aqui com o Milito. É isso, salve, salve galera, todo mundo que tá em casa assistindo, ouvindo. Sejam bem-vindos e aproveitem a viagem. É isso aí, é isso aí. Milito, é isso? É isso? É isso mesmo, Milito. Milito, você é da onde? Mano, eu sou aqui de Carapicuíba, cresci no bairro do Novo Horizonte, certo, ali com divisa com Osasco. Passei grande parte da infância ali, morei ali. Depois que eu cresci, saí de casa, me casei, aí fui expandindo para outros bairros. Legal, legal. Mas tudo em Carapicuíba ou em outros lugares? Tudo em Carapicuíba. Tive uma passadinha de tempo ali morando em Itapevi, Barueri, mas foi coisa rápida. Mas aí voltou pra terra, né? Onde você foi chamada. É, isso mesmo. Acaba voltando. E aqui, Carapicuíba, você já morou em qual bairro? Mano, já morei em Novo Horizonte, deixa eu ver mais não, de Nona Estela, Santa Terezinha, já morei no Santa Teresa também, certo. Aldeia de Carapicuíba, no Marilu, Vila Helena. Conhece a cidade, conhece bem. Conhece um pouquinho. Ô, Milito, eu gostaria que você se apresentasse como artista. Como é que iniciou essa parada de ser artista? Bom, tudo começou ali no finalzinho de 2019, quando eu trabalhava num jornal aqui da cidade, certo, e sempre tive contato com o Jeff, né? Que sempre foi um parceiro ali. E aí o Jeff tinha me falado de um projeto que ia ter a Semana do Hip Hop lá no centro de Carapicuíba. E eu falei, putz, eu consigo ir pra cobrir com o jornal, pra dar essa moral pra vocês, fazer uma live e tal. E tudo começou daí. Porque aí foi meu primeiro contato de fato com o hip hop. Eu não conhecia, não sabia o que estava sendo feito. Aí depois que eu fiz essa cobertura da Semana do Hip Hop, aí o Jeff me chamou pra ir nas batalhas. Certo. Ele falou, mano, a gente tem um projeto da batalha, não é só isso. Aí eu comecei a conhecer a batalha, ver batalha de rima, e eu fiquei fissurado. Gostei pra caramba. É tanto que quando eu comecei eu queria rimar, queria ser o MC de batalha. Certo. Só que aí eu não consigo desenvolver tão bem essa parte da rima. E do freestyle ali na hora, batalhando e tudo mais. E aí, me aproximando do Jeff, do Audi, comecei a ajudar eles na organização da batalha. Às vezes editava vídeo, às vezes subia pro YouTube, carregava equipamento. E aí eu comecei a escrever, o Afromax me ensinou a rimar. Eu lembro que passou uma noite no QG o Jeff e o Afromax, a gente rimando ali, eles me ensinando a rimar. E por aí eu fui criando gosto. Aí a gente aproveita, né? Todo artista tem a sua musa. Aí foi aí que eu escrevi a primeira letra. E aí eu mostrei pro Audi, pro Jeff, os meninos, eles gostaram. Falaram, mano, vamos produzir, vamos gravar esse som. E eu não botei fé, eu achava que era só zoeira. E realmente a gente gravou a música, aí depois dessa veio outra música. Aí eu fui aprendendo, fui lapidando, e aí caminhou. Aí já tô uns 4 anos. Esse lance, pelo que você falou, você conheceu a cultura hip hop através de um jornal que você fazia. E era um jornal exclusivo pra hip hop? Como é que era? Não, eu trabalhava num jornal da cidade, e aí por eu trabalhar pelo jornal, eu aproveitei isso pra poder fazer a cobertura, entendeu? Certo. Então assim, o Jeff e o pessoal tava organizando a primeira semana do hip hop lá no centro de Carapicuíba, e eu fui só pra cobrir. Eu tinha essa liberdade de falar assim, eu tô indo em tal evento, vou acompanhar esse evento aqui. Entendi. Aí foi através disso. Então eu só aproveitei ali o jornal pra ir lá, colocar uma live, mostrar o que tava acontecendo no centro da cidade. Mais pelo Jeff, que era meu amigo. Eu falei, mano, certo, tem que dar uma força pro Jeff, então foi isso. Entendi. Entendeu? E o lance da escrita, você lembra quando que entrou na sua vida? Você falou, caramba, eu escrevo bem, né? Depois do primeiro milhão no Spotify. Não, é zoeira. Cara, eu falo pra você, no começo é tudo novidade. Certo. Né? E aí, quando a gente começa a entrar nesse meio artístico, começa a ir em batalhas, conversar com outros artistas, pegar um feedback, eu sempre tive muito o Afromax como exemplo de artista. Ele sempre, todas as minhas letras que eu escrevia, ele fala, mano, isso daí tá ruim. Isso daí, você tem que melhorar isso. Pra você ter uma letra boa, sua rima tem que ter isso. E ele foi explicando. E também tem muito do retorno do áudio. Quando a gente tá produzindo, o áudio ele é um produtor que ele fala, mano, isso daí que você escreveu tá péssimo. E ele fala, tipo assim, porque é do papel dele do profissional. Então eu sempre tive cabeça aberta pra escutar. Falei, não, calma aí, se o cara que tá mais tempo que eu tá falando que não tá legal isso, eu tenho que melhorar. Aí eu ia lá e mudava. E aí, dessa maneira? Tá mais ou menos. Aí, então eu sempre fui muito aberto. Então, através dos feedback deles, eu fui melhorando minha escrita. Até a hora que você começa mesmo a escrever começa a se tornar algo natural. E aí você começa a olhar e fala assim, putz, daqui tá bom. Aí você grava, mostra pra pessoa, a pessoa fala, nossa, que da hora. Aí você começa a ter esse retorno, então. Você começa a falar assim, putz, tô acertando.
tem música que realmente você grava e você não acerta. A música é boa, a batida é boa, tudo perfeito, mas o público não abraça. Certo. Entendeu? E eu tive muita sorte que na primeira música o pessoal adorou. É tanto que até hoje, meus familiares, toda vez que eu faço uma música, eu mostro, não falo assim, nossa, a música é boa, mas ainda prefiro a Copão. Aí eu falo, caramba, mas já foram 4 anos, e o pessoal fala, não, ainda prefiro a Copão, porque as dias e tal, não sei o quê. Então, eu fui muito pegando através desse feedback. Fala assim, na Copão eu falei sobre tal coisa, que criou uma familiaridade com a pessoa e a pessoa abraçou a música. Então, eu sempre tento buscar isso nas minhas letras. O que eu vou colocar aqui, o que eu vou falar, que é do dia a dia da pessoa e ela vai se identificar. É uma série que ela tá assistindo, é uma marca de roupa, é um perrengue do dia a dia. Então, isso foi me ajudando a trilhar esse caminho da boa escrita, entendeu? Legal, legal. E o lance de cantar, de escrever, você lembra qual foi o primeiro artista que te chamou a atenção dentro do contexto do hip hop, cara? Cara, o meu tio, ele sempre, desde pequeno, eu tenho lembranças dele escutando Racionais. Certo. Desde pequeno eu tenho muitos flashbacks da minha cabeça, dentro do carro com ele levando eu e meus outros filhos pra comer no McDonald's escutando. Só que eu confesso pra você que eu não tinha noção do que era. Eu escutava, sabia que eram Racionais, mas não sabia ainda, faltava essa informação, sabe? E depois foram chegando outros artistas, como o Matuê, que eu sou muito fã, e um Kivino, que é daqui de Carapicuíba, e é uma referência pra gente que tá aqui no redor, né? Então sempre fui abraçando esses caras e vendo o que esses caras escrevem, o que esse cara tá cantando, o que esse cara tá falando na letra. E aí eu fui abraçando esses personagens aí. Legal, legal. E quando a gente fala de cultura hip hop, a gente tá falando de um tentáculo, né? São vários braços. E quando você falou, caramba, mano, essa cultura hip hop me chama a atenção, é o que fala mais alto no meu peito. Eu acho que foi a familiaridade que eu tenho quando a gente começa a entender o que é o hip hop, você começa a entender o reflexo do hip hop na sociedade, você começa a sentir que você precisa fazer mais disso, né? Eu tinha um grande déficit ali de informação. E quando eu comecei a viver o hip hop, eu comecei a ver o que o hip hop fazia, qual que era o propósito, eu falei assim, putz, mano, tem mais pessoas como eu que precisam ter essa informação. E foi aí que eu comecei a abraçar. Eu comecei a plantar nos meus irmãos também, que eu tenho 2 irmãos pequenos, por parte de mãe. Pequenos assim, né? Um agora tá com 3, outro tá com 9, mas eu falo que são pequenos. E quando eu converso com eles, eu sinto que, tipo assim, o que eu tô falando pra eles, a gente precisa falar pra outras pessoas, pra eles começarem a entender. Tem uma música minha que eu faço referência ao abuso de autoridade. E aí minha mãe falou assim uma vez pra mim, mas você não tem medo não de ficar cantando isso daí a polícia pegar no seu pé, não sei o quê? E o meu irmão virou e falou assim, mas ele não tá falando nada de errado, é a verdade, ele tá contando o que acontece aqui, a gente viu isso tal dia. E aí pra mim foi um baque, mano, que eu falei assim, caramba, e tá certo. Então eu preciso trazer isso pra esse pessoal que veio da onde que eu vim, porque muitas vezes não chega neles, chega a informação errada, distorcida, igual o Jeff falou em outro episódio, né? Às vezes a pessoa vê um recorte de alguma coisa e já descriminaliza tudo que tá acontecendo no hip hop. Então eu falei assim, não, tá errado, mano. Hoje esse quadro do hip hop me representa porque é uma cultura negra e as pessoas estão manchando essa imagem. E eu falei assim, pô, o espaço que a gente tem na sociedade, o espaço que a gente leva para as pessoas, a gente precisa alcançar mais pessoas para entender o que é o hip hop ali. E aí eu me identifiquei e falei assim, não, tá errado isso daí, tem que ir pra cima, tem que falar mesmo, tem que mostrar que, tipo assim, eu quero, eu posso, eu vou fazer, é onde que eu devo estar. Então, tava faltando essa autoestima, sabe? E o hip hop me ajudou a trazer essa autoestima pra dentro de mim. Então, foi aí que eu falei assim, mano, preciso fazer chegar em mais pessoas pra recuperar essa autoestima dessas pessoas também. Legal. E sobre quando a gente fala sobre contexto periférico e sobre o quanto uma arte pode influenciar uma pessoa, a gente entendendo que o hip hop é uma cultura periférica, por que você acha que a gente já encara e já vê tanta transformação na vida das pessoas quando a gente fala do hip hop em si? É porque eu acho que o que eu vejo pra mim é que, assim, eu cresci num bairro que a gente gostava muito de jogar bola. Nosso sonho era ser jogador de futebol. Certo. E quando eu vi muitos amigos que se frustraram por não conseguir ser jogador de futebol, entrar num time, passar na peneira e se render ao tráfico, se render ao crime. Então, quando o hip hop chega na vida dessa pessoa, ele se torna mais uma alternativa. Você não precisa, no hip hop ele te ensina que, tipo assim, você não precisa roubar, mano, pra você ter uma camisa de marca. Só você fazer um trampo sério, você se dedicar, você ir atrás, entendeu? O hip hop, as pessoas escutam muito o que tá na letra, na questão do rap, falando do rap. E as pessoas confundem muito com a ostentação, que é tipo assim,
é o caminho mais fácil pra conseguir dinheiro. Só que não, mano. O hip hop ele mostra que, calma aí, tem um caminho, você tem uma mensagem que você precisa trazer pras pessoas, pra que você continue tendo um fruto disso e outras pessoas também aproveitem desse fruto. Então o hip hop ele trata você dessa maneira, ele traz pra você que tipo assim, não, você tem um espacinho na sociedade, não importa o que estão falando pra você, isso daí é coisa de bandido, não existe isso. Não é assim que funciona. Então o hip hop ele dá uma nova opção pra pessoa. Você quer um carro da hora? Mano, vai por aqui, pega um edital, faz um serviço que vai te dar um retorno, vai ter uma graninha girando lá na internet pra você, sabe? Vai fazer uma parceria com o cabeleireiro da sua quebrada ali, vai cuidar da sua autoestima, vai cortar os cabelos, deixar na régua. Tem um cara ali que tem uma lojinha de roupa, vai lá conversar com ele, mano. Vai que ele dá uma peça pra você gravar ali um clipe, um kitzinho. Então o hip hop ele começa a te tratar, trazer sua autoestima, sabe? Ele te dá umas opções que, tipo assim, a sociedade constrói a pessoa que é periférica assim, ou você vai ser faxineiro, ou você vai ser bandido. Ou você vai ser o meu empregado, ou você não vai ter nada, vai estar pedindo esmola na rua. E o hip hop ele quebra isso daí. Então ele fala assim, opa, não é assim que funciona os negócios. Vamos fazer da maneira correta que é aqui. Entendeu? Na música a gente sabe que a música é a junção de melodia, harmonia e ritmo, né? Uhum. E quando a gente fala do hip hop, a gente tem os elementos do hip hop que se unem além não só a música. E você falou que você começou lá no jornal escrevendo e falando, inclusive, e incentivando de alguma forma a cultura hip hop e isso foi fomentando a vontade de escrever música. Você já tinha canções antes? Como é que funcionou esse processo? Nada, mano. Eu cheguei totalmente cru na mão dos meninos. Entendi. E eles que foram me lapidando. Então eu aprendi muito com o Jeff, com o Audi, com o Afromax. Eu não tinha nada. Não sabia o que era o hip hop. Não, tinha uma imagem um pouco negativa do que era o rap devido à educação que eu tive. Sim. Né? Então a gente cresce muito dentro de uma casa religiosa que às vezes fala assim, putz, quem canta rap é bandido, quem canta funk é ladrão. Então eu era totalmente cru, cara. Totalmente cru. Aprendi muito com a Vitória também, a Vic dos Cliques, que muitas vezes me corrigia. Mano, isso daí que você falou é um absurdo. Não fala isso, tá errado. E eu, por quê? Aí eles iam lá e falavam, mano, ó, por trás disso que você tá falando, tem isso. Então eu cheguei totalmente cru. E a questão das escritas também. É tanto que eu nem sabia o que era uma rima. Não sabia o que era poesia, mas não tinha uma noção, sabe? E aí, com o tempo, convivendo com eles, aprendendo toda a bagagem que eles têm, eu comecei a escrever de fato. Aí agora eu não paro mais. E esse ambiente criativo, ele se deu em qual contexto da sua vida? Você estava lá no jornal, você estava escrevendo, estava como artista. E como é que foi encontrar com essa galera que meio que te inspirou a fazer o seu trabalho? E hoje, com o seu trabalho, você demonstra a sua arte, de certa forma. Olha, a primeira letra eu escrevi, eu usei um sentimento de tristeza. Certo. Tava passando por um momento de um término ali e tudo mais. E essas são as melhores músicas, né? Então, tô falando pra tu. Todo artista tem sua musa, mano, não tem como. E aí, a partir daquele sentimento, é que foi tudo ao mesmo tempo. O meu término foi ao mesmo tempo que eu tava conhecendo, me aproximando mais dos meninos. Uhum. Então, tipo assim, sabe quando você tá um dia deitado na cama e aí começa a bater aqui assim a letra na cabeça, aí você começa a escrever, e depois você dá conta e fala assim, mano, isso aqui é uma música, vou mostrar pros meninos. Mano, eu levei 3 meses pra escrever a primeira letra, pra você ter ideia. Cara. Porque eu era muito cru, eu tava muito cru mesmo, de fato. Eu levei 3 meses pra conseguir escrever a primeira letra, mas foi através de um sentimento ali de tristeza, de dor, de perda. E conforme eu fui lapidando a questão da escrita, eu comecei a usar outros sentimentos pra me apoiar e conseguir escrever. Não queria só escrever uma música porque eu tô triste, porque senão ia ficar ruim demais, né? Toda vez que o cara tá triste, o cara ia sair músicas boas, com certeza. Mas não era isso que eu queria. Eu comecei a entender, calma aí, se eu pegar esse momento de felicidade, essa semana que eu tive alegre, que eu fiz isso e se transformar isso em música, nossa, vai dar uma música top. Aí eu fui me agarrando a isso. E o lance de lapidar a composição, era realmente por comparação, pelos meninos que já escrevia, ou você olhava pra sua arte de uma certa forma e você fala, cara, ainda não cheguei, não tá bom, ou na sua cabeça já tava bom e essa referência foi te moldando, te ajudando? Nas primeiras músicas foi mais devido à referência deles. Certo. Vamos dizer assim, as 3 primeiras músicas que eu escrevi, foi tudo ali em questão que eles falam assim, não, tá bom, porque quando você é novo, você fica meio preso. Então tudo que você faz, você acha que tá bom. Por ser novo, por ser novidade, ser um negócio diferente que você nunca fez. Então, no começo eu tinha muito disso. De tipo assim, nossa, essa música aqui tá top. Aí mostrava os moleques que me quebravam no meio. Mas de uma forma positiva, né? Eles sabiam falar ali.
E aí depois eu comecei mesmo a ter esse olhar crítico. Eu comecei tipo assim, mano, se eu fosse mostrar essa letra pra fulano, ele ia falar disso daqui, tá na cara. E aí hoje eu lapido a letra conforme eu sinto, falo assim, mano, isso daqui não tá nem perto do que eu quero passar nessa música. Então no começo foi devido ao feedback deles. Hoje é mais agora por um feeling meu como artista que eu desenvolvi graças a eles. Que essas lapidações foram te formando como artista e as experiências que você foi acumulando te tornou o artista que você é, né? Isso. Quando a gente fala de cultura hip hop, algo que me chama bastante atenção é a questão das oficinas, né? Porque como uma música é tão rica, ela tem vários elementos, existe a questão da rima, existe a questão do próprio posicionamento do artista, a forma que a arte é conduzida, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente fala de arte. E como é que é essa coisa de se envolver com oficina? Como é que foi isso pra você? Pra mim foi uma experiência muito positiva. Certo. E muito rica. Porque, assim, quando eu entrei pro coletivo Hip Hop Carapicuíba, foi ali no final de 2019 e aí veio a pandemia lá de sequência. Então a gente passou 2 anos em ato, sem poder fazer nada. E quando retomou, eu tive a oportunidade de vivenciar isso. E eu lembro até hoje que a primeira escola que fomos, o pessoal ficou meio assim, meio distante, a gente tava no pátio cantando, os meninos estavam dançando, e os alunos ficou tudo assim meio distante, ninguém queria interagir. Na segunda vez que a gente voltou nessa mesma escola, tinha aluno que tinha feito poesia, tinha aluno que tinha treinado pra dançar, tinha aluno que tinha treinado pra fazer batalha de rima. E isso me deu um ar de gratificação, sabe? Eu falei assim, caramba, meu... A gente voltou aqui tava aqui mês passado, e essa criança tava toda dura, todo mundo tímido. E a gente até vê em outras escolas que a gente vai, eles se sentem acolhidos, os alunos, sabe? Quando eles têm essa experiência, tem aluno que faz poesia e não sabia que era poesia. Então quando você desperta isso na pessoa e você volta ali, a pessoa vira e fala assim, mano, olha isso daqui que eu fiz. Olha essa rima aqui, olha essa música, olha, eu aprendi um passo de dança. Você fala assim, caraca, eu consegui plantar uma sementinha, deu certo. O nosso objetivo aqui foi concluído. Então isso é muito gratificante, porque você vê que você está alcançando a periferia ali da maneira que você deve alcançar, deve levar a cultura para ela, a informação. Ela tem que entender o lugar dela ali, sabe? Tipo assim, não, tá errado. Você tem esse sentimento dentro de você de escrever, não deixa ninguém, uma risada, acabar com isso daí. Poxa, tá a escola toda aqui, tinha aluno que ia lá na frente no palco, subia, e eu falo assim, nossa, se fosse na minha época, nem a palco eu ia subir em cima desse palco. Você tá maluco? Vergonha a escola toda. E aí você vê que, tipo assim, além disso, você ensina um pouquinho de respeito. Porque antigamente é isso, na minha escola, se tivesse um negócio que a gente faz hoje nas escolas e algum aluno subia lá no palco, mano, era risada, era tiração de sarro. E hoje não, mano, você vai na escola lá, todo mundo fica assim, caramba, fulano foi. É um outro olhar, sabe? Aí só assim, pô, o negócio tá caminhando bem aqui, tá indo legal. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um déficit cultural muito grande, principalmente quando a gente fala de contexto escolar, né? A gente tem, por exemplo, escolas que o pátio não tem nenhum lugar para que as crianças possam se apresentar. E eu acho que o estímulo é uma bandeira que eu defendo bastante, o estímulo da criança em relação à cultura, eu acho que faz toda a diferença. Inclusive quando a gente fala do contexto infantil, né? Porque faz toda a diferença. Inclusive, aproveitando esse gancho que você me deu, aqui em Carapicuíba tem uma escola que eu acho que acontece um negócio muito interessante que eu não via na minha época. E eu acho que tenho certeza que faz toda a diferença quando a gente fala da criança se manifestar, se manifestar culturalmente. Aqui em Carapicuíba tem uma escola que se chama Ricardino, você conhece? Conheço. E no começo, eles têm algo que eu acho interessante demais. Eles antes das crianças entrarem, eles ficam cantando canções infantis. E às vezes eu passo ali na frente, eu trabalho toda segunda-feira, eu passo na frente da escola e eu vejo que cada dia é uma criança que canta, seja uma canção infantil. Isso faz toda uma diferença. E qual que foi a experiência com você trabalhando com essa questão da cultura, levando o contexto da cultura de hip hop para dentro da escola? Se você, inclusive, conseguir contar um testemunho, você fala, olha, uma criança que eu senti que estava indo para um caminho e a gente recebeu um feedback legal de transformação. Sim, teve uma escola ali em Barueri, aí já foi fora de Carapicuíba. Fomos eu, o Aldi, o Afromax e o Brian fazer a semana do hip hop, fazer o hip hop nas escolas lá.
E foi a primeira vez que fomos, a gente conversou com alguns alunos, tinha alguns alunos ali que tinham uma deficiência, né? E eles... Era difícil de se enturmar, era difícil deles interagir com as atividades da própria escola. E a primeira vez que a gente foi lá, eles interagiram muito, ficaram muito próximos ali da gente. Sabe quando a gente termina e vem aquele monte de criança em cima, um monte de adolescente em cima pra conversar com a gente? E um desses meninos tava lá no meio. E beleza, passou, a gente conversou, o Afromax conversou muito com ele falou que tinha vontade de escrever também, de ser artista, porque ele ficava assistindo as batalhas na internet e não criava coragem. E foi embora. Aí passou um mês, a gente voltou nessa escola e a gente fez de novo toda a apresentação, a interação com os alunos e tudo mais. E aí no final a gente foi convidado para participar de um podcast. E aí enquanto os meninos estavam dando entrevista, eu estava conversando com o professor. A escola criou um podcast com os alunos para que eles fizessem uma atividade ali com os demais alunos e esse aluno estava incluído no podcast. A iniciativa da ideia foi dele. Entendeu? Então, assim, o professor falou assim, a questão do comportamento do aluno melhorou na sala de aula. Legal. A questão dele se enturmar com os demais alunos melhorou também, porque acho que a partir daquele momento que teve aquele contato com a gente, ele começou a identificar um grupo de amigos que ele poderia ter. Né? Ele viu outros meninos que conversaram com a gente, que rimaram e tudo mais. Então, tipo assim, esse tipo de retorno que a gente tem dos professores da diretoria ajuda a gente bastante. Fala assim, mano, a gente tá acertando. Porque a gente tinha um aluno que não participava das atividades, tinha um aluno que não interagia com as crianças, com os professores, e hoje ele é um aluno que tá interagindo, tá escrevendo, ele tem um projeto dentro da escola que ele tá ajudando a executar, e a gente fica feliz pra caramba com esse tipo de feedback que a gente tem, sabe? Tem alunos também que já procurou a gente e falou assim, olha, eu fui em tal batalha, eu dei meu nome. Não fui sorteado, mas eu dei meu nome. E a gente sabe que isso é um passo gigantesco. Pra você sair da sua casa, ir numa batalha, beleza, assistir, mas dá o nome, entendeu? Tem aluno que conversa com a gente, eu tinha uma aluna lá de Barueri que ela sempre mandava pra mim no Instagram. Eu fiz essa letra aqui, o que você acha? Eu lia. Eu falava assim, mano, calma aí, quando eu parar aqui minhas coisas, eu vou dar uma atenção. E eu lia. Aí eu falo assim, ficou legal, tem uns errinhos de português, tem isso, aquilo, que a gente acaba tendo mesmo. E aí eu vou passando pra ela. E aí eu fico feliz com isso, porque eu vejo que a pessoa tá tentando, ela tá buscando. E aí quando ela lança um textão pra mim na DM, falando assim, olha o que eu fiz, olha aí, eu sei que ela tá esperando essa aprovação, fala assim, olha, tá legal, não tá. Eu acho que isso ajuda a motivar mais ainda a pessoa a correr atrás, sabe? Dar esse apoio que o Jeff tinha falado lá atrás, que a gente às vezes espera dos familiares, só que a gente não tem esse apoio, então a gente procura na rua. Então eu fico feliz, porque eu penso assim, pô, essa pessoa, em vez de estar pedindo ajuda, uma orientação, ou tá buscando um apoio com um traficante, ela tá vindo atrás de mim que sou um artista. Então pra ela, eu consegui vender a imagem que, mano, procura um artista da sua cidade que entende o que você tá passando, do que o cara da biqueira que vai falar pra você, mano, pega essa arma aqui, seu problema resolveu, fuma isso daqui, cheira isso daqui que tá tudo certo. Vai acabar com seus problemas. Então a gente começa a ter esse tipo de olhar, que sabe, crítico da situação toda no que a gente faz. Eu tive a oportunidade de conversar com o Jefferson em um dos nossos podcasts e ele falou do coletivo, né, do coletivo, a importância do coletivo, a importância artística, e você falou um pouquinho a respeito do coletivo. Participar do coletivo virou qual a chave, assim, na sua arte? Tudo. Foi tudo? Acho que tudo. Acho que tudo que eu construí até aqui como artista vem muito do coletivo. Eu acho que se não fosse por eles, por ser pessoas que estavam ali já com uma cabeça madura, que tinham um conhecimento, eu poderia ser só mais um artista que ia estar na cidade, que ia chegar no estúdio, ia pagar pro cara produzir, o cara ia pegar lá a minha captação com a minha letra ruim, com a voz ruim, com a métrica ruim e que se dane, sabe? Então, tipo assim, isso me ajudou muito, porque eu tava num coletivo de pessoas que tinham experiência, sabiam o que estavam fazendo, sabem o que estão fazendo, na verdade, né? E isso conseguiu me lapidar bastante. Então, fazer parte do coletivo fez toda a diferença, sabe? Tanto quanto profissional, como artista, como pessoa mesmo, em diversos setores. A gente acaba aprendendo um pouquinho de tudo com todo mundo, sabe? Em questões de lidar com problemas familiares, com problemas pessoais do trabalho, vida amorosa, sabe? Em questão de, tipo assim, mano, você não pode parar. Tá ruim? Vai atrás, se vira, mano. Você não pode ficar parado. E aí a gente começa a colocar ali na balança e fala assim, caraca, que peso, hein? Que peso de verdade, porque você olha... Quando eu comparo o Gabriel de antigamente com o Gabriel de hoje... revelou o nome, o Gabriel. Você vê, hein? Saiu do personagem. Saiu do personagem. Mas você vê, tipo assim, quando eu comparo, eu falo assim, nossa, sou completamente outra pessoa,
Talvez hoje as minhas lutas são devido ao coletivo, que eu entendi que eu preciso ser uma pessoa que precisa lutar por isso. Entendeu? Então faz todo sentido, fez totalmente, tipo assim, foi um peso, uma virada de chave ali que valeu a pena de verdade na minha vida. Legal. Eu tenho uma frase que eu repito aqui com frequência, eu gosto muito de repetir ela, que toda criança ela nasce artista, né? Uhum. Ela desenha, ela pinta, ela dança, e isso não é restrição para ela, porque isso é natural. Sim. Natural. Uma criança dança, canta, ele tem isso como naturalidade. Participar do coletivo, vendo essas influências artísticas, o que isso agregou de referência para você falar, olha, cara, isso foi importante para mim pra caramba, isso meio que me tornou o artista que eu sou hoje. Ah, cara, eu olho e falo assim, o Walt faria isso? Se a resposta for assim, eu não faço. É mesmo? Não, é brincadeira, só para uma descontraída mesmo. Mas eu acho que eu amadureci muito com o coletivo e, tipo assim, eu lembro que teve muitos momentos que eu escrevi alguma coisa que... Isso era em qual data, assim, só pra gente ter uma linha histórica, assim? A gente coloca lá pra 2020, cara. Tudo aconteceu de 2020. A gente tá falando da pandemia. Na pandemia. Isso. A pandemia me ajudou bastante em relação aos meninos. A gente se uniu muito. E então, tipo assim, a gente passou muito perrengue naquela casa e muitas coisas me ajudaram a evoluir como pessoa. E eu olho determinadas coisas que eu falo hoje, que eu falo assim, poxa vida, há 2, 5 anos atrás eu não tava falando isso. Eu não tava lutando sobre isso. Eu era uma pessoa que... Eu tinha uma linha de raciocínio que ofendia muitas pessoas, vamos dizer assim. Uhum. E eu tinha muito quebra-pau com o Afromax, que ele falava assim, mano, isso tá errado, olha o que você tá falando. Olha com o que você tá brincando. E aí, conforme ele foi batendo nisso, eu comecei a olhar e falar assim, mano, ele tá certo. Isso daqui eu tô ofendendo tal pessoa. Por isso que eu até pergunto se eu posso fazer piada com o padre. Já pensando nisso. Isso é um reflexo lá atrás do que eu vivia. Porque eles falam assim, mano, isso tá errado. Porque a gente cresce numa sociedade que a gente faz piada com o politicamente correto e a gente não tem essa noção de quanto isso afeta as pessoas, afeta quem tá ouvindo. Então, tipo assim, hoje eu comecei a ter mais um filtro das coisas, do que eu escuto, do que eu falo. E hoje, tipo assim, hoje eu me vejo no papel do Afromax. Porque quando eu vejo alguém falando algo que, tipo assim, alguém da Relicário falando algo que é errado, que não é certo se brincar, eu mesmo podo a pessoa. Falo, mano, tá errado isso daí. Você não pode falar isso. Você, na posição que você tá como artista, você tá totalmente errado em falar isso. E aí eu começo a olhar e falar assim, caramba, isso daí é fruto do Afromax, das broncas que ele me dava quando eu fazia piada com X coisa e tal coisa. Certo. E aí agora eu fico nesse caminho, sabe? E aí eu tento fazer isso com os meninos da Relicário que chegaram agora também, pra despertar neles isso daí que foi despertado em mim. Fala, mano, A Relicário é uma produtora, não é isso? Isso, a Relicário é uma produtora aqui da cidade, tá há mais ou menos 8 anos no mercado, um pouquinho mais, não lembro agora de cabeça. E hoje, quando eu entrei na Relicário, tínhamos em torno de 3 artistas contando comigo. Ah, que legal. Né? Quais eram os primeiros artistas? Era o Afromax, o China e eu. Tinha outros, mas eu não peguei essa galera, então vou deixar eles de fora aí. Entendi. Deixa o Walt falar deles depois. Entendi. Aí, a partir de mim, veio o King, o Insanatório e o Didico. Aí teve também a presença do McRone e o Big M passou um período com a gente. Aí agora, mas hoje o time é só eu, o Insanatório, o Didico e o King e o Walt. Né? Ali dentro da Relicário como artista, cantando, produzindo e escrevendo. Aí fora isso tem as parcerias que é a Creators e a Berk SP, que aí tem o Jeff, o Will, o Sisu e o pessoal lá de Itapevi, o Choles, aí tem uma galerinha aí que tá agora com a gente. E como é que foi a construção? A gravadora já existia? Você tinha um papel dentro desse processo da produtora Relicário, produtora gravadora? Não, quando eu cheguei na batalha, na Certo. organização da batalha, eu tinha um papel na organização da batalha. Era batalha de rima. Isso. Ah, entendi. E a Relicário já existia. Era um projeto paralelo do projeto do coletivo, porque a gente tinha diversos projetos dentro do coletivo, e a Relicário era um desses projetos. Então o Audi tocava, ele já tinha o estúdio dele, já tava construindo, já tinha saído da casa da mãe dele. Então eu já cheguei e o barco já tava andando, pra ser sincero. Já tinham passado os perrengues, eu gosto de falar que eu cheguei na época das vacas gordas. Que aí o negócio já tava tudo fluindo, o Audi já tinha se lascado pra caramba, e aí eu já cheguei pra somar. Então eu não tinha um papel ali dentro da Relicário em si. Comecei a ter um papel depois que o Audi me trouxe como artista. Aí sim, meu papel foi fazer dinheiro pra ele comprar a casa dele lá em Alphaville, a Ferrari dele. E hoje o seu papel é o quê? Você atua como na gravadora?
Hoje eu tento ajudar na questão de produção. Quando o áudio vai gravar um clipe, eu tento ajudar ele, né? Porque o áudio ele faz tudo. Então eu tento dar esse suporte. Áudio, você precisa do quê? Aí ele fala, mano, preciso segurar uma luz aqui. Aí eu vou lá segurar essa luz. Agora eu preciso que alguém vá lá buscar um balde. Aí eu vou lá buscar o balde. Eu preciso de um show, preciso de um espaço assim. Aí eu tento correr atrás desse espaço. Entendeu? Então eu vejo que todo o trabalho que a gente faz hoje na Relicário é para agregar o nosso próprio serviço. Então todo mundo faz um pouquinho de tudo. O que precisar ser feito, eu faço. Se quiser falar, preciso de uma letra aqui, porque a gente vai vender pro Mano X. Aí eu vou lá e vou fazer a letra, entendeu? Certo. Então o que o áudio mandar, falar se faz isso, a gente vai lá e faz, entendeu? Certo. E tudo isso atuando na parte de produção, de escrita, parte criativa, tudo isso, né? Tudo isso. E hoje, como é que tá o seu trabalho como artista? Você tá em processo de composição, processo de lançamento? Como é que você tá hoje? Cara, eu vou falar pra você, esse ano eu me prometi que eu ia focar mais na minha carreira. Certo. Nos últimos anos foram anos de aprendizado, de construção, de entender quem era o Milito como artista, o que o Milito queria passar, o que o Milito queria alcançar. E aí eu virei pra mim e falei assim, putz, esse ano eu preciso lançar música, né? E eu te coloquei a meta como fazer um show fora de São Paulo. Porque ano passado a meta era fazer um show fora da região daqui. Que a gente só fazia show em Carapicuíba, Barueri. Ficava circulando aqui, na Zona Oeste. E aí a gente conseguiu furar essa bolha. Conseguiu fazer show pra fora. E aí agora, esse ano a meta é fazer um show fora de São Paulo. A gente já tá com datas, né? Que a gente não pode revelar ainda, mas já tem datas ali pro fim do ano pra fazer o primeiro show fora de São Paulo. E eu tô nesse processo de construção. Meu foco tá todo no projeto do fim do ano. Na verdade, eu vou passar o ano todo trabalhando pra realmente colocar em ação tudo que eu trabalhei o ano todo em dezembro. Falei que não ia falar a data, mas falou. falei, tá suave. Ali em dezembro, mas não tem problema. Então, tipo assim, tenho músicas gravadas dos anos que se passaram. Mas isso vai ser um EP? Como é que vai ser? Não, essas músicas eu vou lançar como um single. Já tive o primeiro lançamento do ano, né? Que foi o Sedução, que foi uma música que eu gravei fora da Relicário. Foi a primeira música também que eu gravei fora da Relicário. Eu fiz um clipe muito bom lá no Gardê Brechó. Tive uma participação de uma amiga que é tiktoker aqui da cidade e ela fez uma coreografia pra mim. Então já lancei essa música. Eu tenho outras músicas que já estão na bala pra serem lançadas também. Tudo isso em vista, tipo assim, eu quero lançar esses singles pra quando for fazer o show fora de São Paulo, esse vai ser o repertório. Então estou me preparando com algumas músicas, alguns lançamentos, já imaginando esse show fora de São Paulo no final do ano. Legal. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de diversas dificuldades que a gente tem em fazer cultura. Principalmente num contexto periférico que é o nosso aqui em Carapicuíba, né? Então a gente conversou com vários artistas, conversamos sobre as mais diversas dificuldades e no seu caso, qual que foi, assim, foi um processo muito rápido, né? Foi. Assim, tanto de se reconhecer como artista, tá dentro de um ambiente criativo onde você teve estímulo para criar e para fazer sua arte nasceu, hoje você já se entende melhor, já tá um artista maduro, mas qual que foi a maior dificuldade? Você falou assim, ó, cara, eu tô com medo disso me estagnar e eu não consegui partir para frente. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é a oportunidade. Certo. Entendeu? Então, tipo assim, eu tive a oportunidade de ter ali o acesso do estúdio, que era o Relicário, que a gente morava numa casa, tinha um estúdio. Então, pra mim, foi uma etapa muito fácil de se passar. Sim. Então, eu passei um tempão escrevendo, ensaiando todos os dias. E aí, eu falei assim, putz, agora tô bacana, agora eu consigo cantar no ao vivo. Agora, o obstáculo que foi a oportunidade de conseguir cantar, fazer um show. Então, assim, esse foi o maior obstáculo que eu sinto que eu tive na minha carreira. Até o momento que a gente catou e falou assim, mano, já que os caras não estão dando oportunidade pra gente, vamos fazer nosso próprio evento, vamos cantar. Vamos colocar o nosso pessoal pra cantar. Então, foi uma dificuldade que eu senti ali de ter a oportunidade de alguém olhar, tipo assim, o nosso trabalho, olhar tudo que a gente tinha feito nesses 3 anos que se passaram e falar assim, os caras são bons, os caras sabem o que eles estão fazendo, vamos dar uma oportunidade pra eles. Hoje a gente tem isso, a gente tem esse reconhecimento. Na cidade, aqui na região, em qualquer lugar daqui da Zona Oeste, a gente tem esse reconhecimento. Mas no começo, a maior dificuldade foi essa. Uma casa que abrisse as portas e falasse assim, vai, canta aí 10 minutos pra gente ver mesmo se vocês sabem o que vocês estão fazendo. Essa pra mim foi a maior dificuldade. E agora tá tranquilo, agora os caras tá como? Pagando milhões. No Brasil a gente sabe que a gente tem diversas dificuldades, né? Quando a gente fala de exercer a arte, de colocar projetos para tocar, até porque aqui a gente além de problemas de
da própria inflação, né? Quando a gente fala de equipamento, de gravação, Hoje, por exemplo, para você comprar um instrumento, se você não tiver uma grana boa, você não vai ter um instrumento bom, você não vai ter um microfone bom. Essas dificuldades acabam travando muitas pessoas no começo, né? Porque precisa de equipamento, precisa de um espaço, precisa de ter dinheiro para investir em mídias. E hoje, no Papo Cultura, a gente fala aqui muito sobre as leis de incentivo. Inclusive, essa conversa aqui que a gente está tendo é para conhecer o trabalho do artista, mas também falar sobre arte de uma maneira muito abrangente e muito concreta, né? Pra gente falar que, por exemplo, às vezes a pessoa olha um artista, por exemplo, um grande artista, que o cara conseguiu galgar o sucesso assim de uma forma assim estupenda e ele usa a lei de incentivo. Isso no Brasil a gente teve diversos escândalos, diversos problemas, mas aí a pessoa coloca todo mundo na mesma cesta, né? Coloca o pequeno artista comparando com o grande, e isso atrapalha no processo. E tendo esse contato, inclusive, com as oficinas, conversando, é um projeto que ainda vai ser tocado, que você ainda tem ideias para colocar em prática em relação a isso. Quando a gente fala de leis de incentivo, hoje, como é que é a sua cabeça em relação a isso? Eu vejo que as leis são essas leis de incentivo são uma oportunidade que o artista pequeno lá periférico ele está esperando. Né? Porque muitas vezes a gente tem um projeto lindo, belo no papel, só que realmente é aquilo que você falou. Se não tiver o dinheiro, cara, infelizmente aquilo é só uma ideia que vai ficar no papel. Então eu vejo que é algo que a gente precisa. A gente que está aqui embaixo, que está aqui dentro das cidades pequenas, que não tem condições de bancar os artistas, proporcionar um espaço cultural, né? A gente vê algumas cidades aqui na região que tem um céu para receber os artistas, que fica a disponibilidade ali na disposição do artista local. Então eu vejo essas leis como tipo assim, agora é o momento, é a oportunidade que a gente estava esperando, para poder pegar esse papel aqui e colocar em ação, esse projeto tá no papel e colocar em ação. Porque se não for dessa maneira, cara, infelizmente muitos projetos bons que existem dentro das cidades, ele vai morrer, vai ficar só ali no pensamento. A gente vê hoje um espaço igual esse. Certo. Aí você fala assim, igual você falou, poxa, graças a Deus a gente está conseguindo fazer esse espaço, ter esse podcast graças a essa lei. Cara, quando é que um podcast, né, da cidade ia me chamar, me convidar para entrevistar, para eu falar um pouquinho do meu trabalho? Então a gente começa a entender que é muito necessário. Devia ser algo bem mais trabalhado para que realmente não acaba caindo na mesma cesta o peixe grande e o pequeno. Sim. Sabe, eu acho que deveria ter uma divisão ali, tipo assim, ó, você tem esse patamar aqui, então você vai ficar aqui com esses demais para ser igual, para ser justo. Sabe, eu acho que é necessário para que tudo comece a gerar de pouquinho em pouquinho dentro das cidades. E eu acho que até as prefeituras, não sei como funciona, acho que não cabe a minha pessoa, mas estou falando aqui com uma visão como munícipe, não só de Carapicuíba, mas de todas as cidades. Eu acho que elas deveriam não esperar essa verba vir de fora, sabe? Certo. Eu acho que há muitas maneiras de manter esses projetos culturais, essas ideias com os artistas, acho que sentando todo mundo ali conversando. Eu acho que quando vem esse dinheiro é ótimo, mas eu acho que não precisa exatamente esperar vir esse dinheiro para falar assim, e aí, que projeto que você tem pra gente colocar em prática? Que projeto você tem pra gente executar dentro de uma escola? Sabe, eu acho que falta um pouquinho disso daí também, dessa iniciativa dos governos ali, dos poderes públicos, para que consiga ajudar os artistas locais, sabe? Não a gente ficar esperando 1 ano, 2 anos, ou passar num edital, num processo e conseguir colocar em prática, conseguir apresentar documentação e tudo mais. Acho que dá para fazer um pouquinho mais rápido. Porque quando a gente fala de visibilidade para uma cidade, né, Milito? As cidades são conhecidas pela arte, né? Sim, que com certeza. Tem, né? Quando a gente fala em Rússia, por exemplo, vou pensar na Rússia, a gente já pensa logo no balé, a gente vai falar de reggae, reggae a gente já pensa na Jamaica. Então, uma cidade ela é reconhecida pela arte que ela pratica, né? Eu me lembro que, por exemplo, aqui no Brasil, em Garanhuns, por exemplo, tem um dos maiores festivais de jazz. E quando você pensa, o próprio Nordeste é muito estigmatizado, sim, né? Com certeza. Nesse sentido. Aí quando a galera fala, poxa, tem um festival de jazz em Garanhuns. A galera fala, caramba, eu não sabia desse processo. E o processo de dar visibilidade ao artista automaticamente dá visibilidade para a cidade. Com Aqui certeza. Em Carapicuíba mesmo, quando a gente está recebendo uns feedbacks em relação
ao Papo Cultura, de algumas pessoas que nos procuram, que falam, poxa, eu não sabia que tinha isso na cidade. Você tá vendo? Como Eu não sabia que tinha um coletivo de hip hop na minha cidade, que os caras, inclusive, moraram junto, exerceram, conseguiram ficar na pandemia, que foi um processo difícil para muitos artistas. Né? A gente sabe que tem a época que artista passou mal aqui, porque tinha o essencial, né? Era o essencial. Sim, e não tinha outro meio de se fazer arte. Então, inclusive, a questão de você trazer visibilidade para a cidade, ela se dá justamente no processo cultural. Com certeza. É igual, pegando um gancho do que você está falando, eu mencionei lá atrás o Yunkivino. Certo. O Yunkivino, ele é um cara de Carapicuíba, que ele mundialmente está estourado, e ele cantou no Rock in Rio. Aí, tipo assim, aí agora você pergunta, qual foi o apoio que esse cara teve até ele chegar ao palco do Rock in Rio? Qual foi o apoio que ele teve da prefeitura da sua cidade? Qual foi o suporte que foi apresentado? Será que não seria bacana se ele lá atrás ele tivesse tido um suporte, na hora que ele subisse lá no palco do Rock in Rio, ele falasse assim, aí galera, sou de Carapicuíba, tô representando a minha cidade. Você entendeu que, tipo assim, é uma oportunidade que a gente perdeu de ter o nosso nome ali num dos maiores eventos que existe hoje no mundo, que é o Rock in Rio. Tem um cara de Carapicuíba que tava cantando lá e ninguém nem sabe que ele é de Carapicuíba. Por que ele não se dá o trabalho de falar que é de Carapicuíba? Porque ele não teve ajuda, entendeu? Então, eu acho que se você abraça o artista local, a gente tem isso daí que você falou, esse é o fruto que a gente recebe. A cidade vai ser reconhecida, o cara vai fazer show em Londres, vai falar de Carapicuíba, o cara vai fazer show, sei lá, em qualquer outro lugar do país e vai falar que é de Carapicuíba, porque ele vai ter a gratificação, tipo assim, putz, me ajudaram lá atrás. Entendeu? Então acho que é necessário, eu acho que precisa, pensando justamente em crescer a cidade é boa, a cidade tem muitos talentos, tem muitos artistas bons, não só no rap, mas em diversos estilos, vertentes, e não tem ajuda, não tem esse apoio, assim, às vezes é lógico, a cidade às vezes não tem condições também de ajudar todo mundo, né, mas eu acho que poderia vir ali da Secretaria de Cultura um pouquinho mais de disposição para poder fazer um projeto que abrace ali todos os artistas, sabe? Inclusive a gente gosta muito de salientar em relação a isso, é que as parcerias são muito bem-vindas, né? Quando a gente fala desse contexto cultural. Olha, tem um podcast em Carapicuíba que fala de cultura. E a gente precisaria de um incentivo para continuar falando, né? Para manter todo esse espaço, para manter um profissional. O artista que vai na rua, ele tem as necessidades dele. E como é interessante, né? Eu me lembro que alguns anos atrás aqui no Brasil, a Red Bull, ela fez um festival de música no metrô. Então, enquanto alguns artistas tocavam, as pessoas iam passando e eu vi muito cara bom tocando aqui no metrô. Então, a gente tem espaços aqui em Carapicuíba, né? A gente tem a estação, a gente tem os ginásios, né? E o calçadão. Espaços que poderiam ser utilizados culturalmente, que inclusive aqui é até um apelo aqui para os comerciantes da cidade. Eu acho que vale muito a pena a gente falar isso. Vamos colocar a galera para tocar, de repente, na calçada do seu comércio, local, né? Igual a gente tem aqui uma casa de cultura que é o Jacarandá. Certo. Cara, eles abraçam totalmente todos os artistas. Não tem tempo ruim pra eles. Se você chegar lá e falar assim, cara, eu posso fazer um culto aqui de 2 horas, ele fala, cara, usa aí, o espaço tá aí. Então, tipo assim, eu acho que falta isso, porque ele entende, é lógico que hoje ele se tornou uma casa de cultura, então ele abraça a gente. Mas lá atrás, antes dele conseguir ganhar esse título de casa de cultura, ele sempre teve abraçando os artistas, porque ele entende justamente isso. O cara vai vir fazer um show aqui, ele vai convidar 10 pessoas. Aí tem gente que olha e fala assim, nossa, mas um evento com 10 pessoas, aí você fala assim, pô, mas se colocar na conta, essas 10 pessoas vão comer, vão beber, vão consumir, vão fazer um stories, marcar meu local, que vai atrair mais pessoas, tem gente que vai falar assim, nossa, que lugar bonito, vou conhecer. Então, tipo assim, eu acho que também vem do pessoal ter todo esse pensamento, como que vai funcionar esse sistema, sabe? Fala assim, realmente, até é lucroso colocar aqui um artista da cidade pra cantar. Porque realmente o público dele, ainda mais se tratando de um artista de nível municipal, o público dele tá dentro do município. Então, tipo assim, por que ele tem que ir pra fora, entendeu? Com o público dele, deslocar o público dele pra fora do município pra conseguir cantar num lugarzinho, num barzinho.
Não, tem. Mano, o que mais tem na cidade é espaço. Eu ia até falar que ali no centro de Carapicuíba tem Certo. aquele terminal, aquele pedaço terminal. Ali não é da prefeitura, né? É do estado de São Paulo. Mas, tipo assim, mano, você vê um puta de um espaço que não pode ser usado. Tem um portão ali que impede. Imagina se aquele local ali fosse aberto ao público. Quantas atividades culturais iam estar acontecendo ali, sabe? A prefeitura de Barueri, que reformou o ginásio lá, o teatro e tudo mais. Acho que é a Praça das Artes, se eu não me engano. Isso. Pra não falar besteira. Eles cederam o espaço ali e o pessoal da Batalha da Aldeia tá lá fazendo. Antes não tinha essa visibilidade. Hoje eles estão cuidando desse público, desse artista, porque eles entendem que é o que tá girando a cidade. Sim. Então, tipo assim, é lógico, não é a cena do rap que tá bancando a cidade, mas, tipo assim, putz, eu vejo pessoas que vêm lá da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Sul, pra vir aqui em Barueri na Batalha. Então, tipo assim, a prefeitura teve uma sacada, tipo assim, mano, vamos parar de implicar com esse pessoal, vamos ajudar eles? Vamos ceder esse espaço aqui pra eles usarem? As pessoas hoje tá vendo. Agora tá com parceria com o Podpah, entendeu? Então, tipo assim, isso eu acho que tudo também vem do fruto de um suporte ali, de uma prefeitura ajudando, que facilita um pouquinho, né? Quando você tem ali uma facilidade, eu acho que abre novos caminhos. Inclusive falando a respeito desse incentivo da arte, é muito importante que quando você é amigo de um artista, você tem uma pessoa próxima da sua família que você inclusive incentive nesse sentido, né? Porque faz toda a diferença quando a gente fala de arte. Eu gostaria de voltar lá naquele assunto que a gente estava conversando a respeito das oficinas, né? Certo. Tem algo que me chama bastante atenção, porque assim, a gente sempre teve a cultura do sarau, né, nas outras artes, né? Mas o hip hop ele abraçou isso de uma forma muito interessante, né? Porque ele dá visibilidade para uma pessoa que de repente não canta, mas escreve umas poesias, escreve uns versos ou até e dentro desse contexto de oficina dá para você agregar os vários elementos da arte, né? Dá para você agregar a música, a dança, a própria cultura do grafite. Então você tem vários elementos. Lidando com esse contexto de cultura, qual que é a importância por exemplo, eu tenho um espaço cultural, eu tenho de repente um comércio que eu quero fazer uma oficina. Na sua opinião, qual que é a importância de trazer esses elementos que dão espaço para o novo artista demonstrar a sua arte? Cara, eu acho que isso incentiva criar mais artistas. Certo. E acho que prolifera a cultura na cidade. Eu posso pegar como exemplo Osasco. Certo. Que Osasco ele tem o Céu e dentro do Céu tem os projetos. Hoje lá no Céu de Osasco você encontra um projeto onde quem está tocando esse projeto é o Matoco. E ele leva as crianças do bairro para dentro do estúdio. Que eles construíram ali um estúdio e tudo mais. Hoje você vê crianças, quando você vai lá no final de semana, além das crianças estar utilizando a quadra, tem dentro do céu ali o espacinho da sala de informática e tudo mais, você vai encontrar crianças de 8, 9, 10, 11 anos escrevendo, rimando, batalhando entre elas ali. E essas crianças, a partir daquele momento, elas começam a entender o que elas precisam para elas seguirem aquele sonho. Então, tipo assim, eu acho que quando você leva para dentro da cidade um espaço cultural onde que a população pode usar, você ajuda a dar um norte para elas do que elas querem da vida, porque eu acho que todo ser humano passa metade de sua vida pensando no que ele quer ser, né? Geralmente a gente tem o hábito de fazer a escola, quando chegar no ensino médio, pensar em faculdade, e aí começa, não acha uma faculdade ali, aí começa a trabalhar, pega qualquer serviço, e eu acho que quando você começa desde trás, trabalhando com as crianças, dando a direção, deixando ela experimentar o que ela quer, o que ela gosta de fazer, eu acho que lá na frente você vai ter o fruto disso, vai ter o retorno. Vai ter adultos talvez mais responsáveis, entendeu? Mais transparentes, mais firmes. Então eu acho que é importante, porque você trabalhou a cultura no desenvolvimento daquela pessoa. E ele já cresceu já com a cultura incluída na vida dele. Né? Não vai fazer igual eu, que tipo assim, fui me envolver com a cultura, com o movimento do hip hop, entre outros, depois de velho, depois já de formado, que a minha cabeça já estava construída. Aí você acha que quebra mais, você apanha um pouquinho mais para reconstruir tudo aquilo que você cresceu vendo, sabe? Então acho que é extremamente importante pro desenvolvimento da sociedade, cara. Eu acho que a cultura sempre foi isso. E eu acho que com o passar do tempo, devido ao preconceito que as pessoas têm, não só falando do hip hop, mas com a cultura, a gente, acho que os governantes, eles foram limando isso, sabe? Tipo, tirando a cultura dali de um pouquinho em pouquinho, tirando a cultura. E hoje a gente vê o contrário agora. Os governantes, eles estão dando condições para que
possa se trabalhar a cultura dentro da cidade. Por isso que é super importante você ter um espaço cultural. Você vai estar desenvolvendo sua população, sua própria população ali, você está trabalhando com eles desde pequeno. Milito, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi muito importante falar sobre cultura, conversar sobre a questão do movimento hip hop, do seu projeto, né, das oficinas sobre a cultura hip hop. E eu gostaria que você deixasse uma indicação cultural para quem está nos ouvindo. Fala, poxa, eu tenho uma indicação cultural para deixar. Olha, eu acho que, como eu falei mesmo, vocês podem ir lá no CEL de Osasco, qualquer CEL, para vocês verem que eles têm bastante oficinas. Eu acho que é interessante demais. Todo final de semana tem atividades lá. Não tem um final de semana que não tenha nada. Uhum. Quando tem... eles têm um... Eu esqueci como que é aquele negócio que a gente vai lá mostrar com o pessoal, que a gente... com o Matuca. O Ritmos e Rimas. Acontece no CEL Bonança, no CEL do 1º de Maio, no Saramago também. Então, assim, Osasco eu acho que hoje é um grande exemplo de... Ritmos e Rimas? Isso, é o nome do projeto dele. Que é esse projeto? É o projeto que eu falei pra você, que o Matuca, ele pega as criançadas ali do bairro e começa a trabalhar com eles, incluir eles no rap, né? Ensinando pra eles o que é uma composição, qual que é o processo de uma música, como que é feita uma música, o quanto que eles têm que estudar. E tipo assim, cara, lá as crianças estão estudando mesmo. Você vai lá e você não vai ver a molecadinha olhando pro teto, fazendo bagunça. Não, mano. Os caras lá estão trabalhando de verdade. As criançadas tá lá. Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu fui, mano, tinha um grupo de uma molecadinha que era terrível. Na auditória eles faziam bagunça, tal, não sei o quê. E o Matuco sempre ali, ó, batendo, martelando com eles. Hoje você vê, são crianças completamente diferentes. São crianças mais comportadinhas, mais calmas ali. Porque criança é criança, né? Sim, sim. Mas são mais calmas, eles conversam melhor. A questão até de ali falar um pouco muito assim, um pouco da gíria, você vê que mudou. A expressão da criança, o tom da voz dela falando a gíria, que antes era um tom mais ameaçador, mais agressivo. Hoje não, uma criança que conversa melhor com você, que tipo brinca, dá risada. Então assim, se vocês querem ver a cultura acontecendo hoje, eu acho que Osasco é o maior exemplo disso. Você pode ir lá em qualquer CEL, vai ter atividades de dança e até para terceira idade eles têm projetos culturais. Então tipo assim, você vê que eles estão se esforçando ao máximo para incluir todo mundo. Lá você tem um projeto que pega da criança até a terceira idade, você fala, poxa vida, é um puta trabalho. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena se olhar. E uma dica cultural aqui de Carapicuíba. De Carapicuíba, a gente tem os slams, tem a Lumiarte também, aqui em Carapicuíba. A Lumiarte acho que hoje atuando, o melhor espaço cultural para você conhecer dentro da cidade. Tem diversas atividades, aí tem que ficar um pouco de olho na programação deles, porque eu não sei de cabeça, mas eu sei que tem bastante coisa acontecendo lá. Eu acho que eles fazem a edição do Poetas, Encontro dos Poetas da ZO. Né? Tem também o Jacarandá, que eu havia comentado, que também é um espaço bacana para se visitar dentro da cidade. E é isso. E tinha o Hip Hop Carapicuíba, né? O Quintal Hip Hop, que a gente tá sem um local, mas logo a gente aparece fazendo alguma bagunça dentro da cidade de novo. Legal. Tem rede social do Hip Hop Carapicuíba, não? Hip Hop Carapicuíba. @Hip Hop Carapicuíba. O da Relicário é relicário.rec. Tem o da BerkSP também, que é @BerkSP, né? Ah, não. Vou corrigir então. BerkSP oficial. E tem o meu, que é milito.h2c. Legal. Fechou? Milito, quero agradecer demais. Tamo Eu junto. queria pedir para a produção subir a trilha, por gentileza, sobre esse blusão pesado, para eu dizer o seguinte, que esse projeto só foi possível graças à realização da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil União e Reconstrução, Cidade de Carapicuíba e Secretaria de Cultura e Turismo. Esse foi o Papo Cultura. Foi muito bom receber você aqui e você que está nos ouvindo, muito bom receber você. Vamos dar tchauzinho lá para a câmera. Valeu, gente. Um forte abraço. Até a próxima, viu?